Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa playlist de Fundamentos de JavaScript. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai ver alguns conceitos extra que a gente tem que entender para poder dominar essa parte de fundamentos do JavaScript. Dois deles, que eu posso citar, por exemplo, são os escopos na linguagem JavaScript e também o hosting, que é algo bem exclusivo de JS. Então, vamos lembrar aí do nosso pacto, não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito, deixar o like nesse vídeo e também se tu quiser também ajudar mais ainda a gente, se torne membro aqui do canal que proporciona a criação de mais conteúdos gratuitos de qualidade como esse para todo mundo que está assistindo aí os nossos vídeos. E aqui vai também meu agradecimento especial para todas as pessoas que já são membros aqui da Hora de Codar. Então aqui, galera, sem mais delongas, vamos encerrar esse nosso primeiro módulo de Fundamentos de JavaScript com essa aula. Bora lá para o VS Code. Bom, galera, estou com o editor de código aqui, exatamente como paramos na última aula. Eu vou criar aqui o nosso arquivo 6, que vai ser escopo e hosting. Eu vou colocar assim o nome dele, beleza? E importamos ele lá no nosso index. Hosting se escreve assim, H-O-I-S-T-I-N-G. Que é referente a içamento, beleza? Bom, dito isso, bora aqui focar apenas no nosso arquivo, tá? Bom, a gente tem alguns assuntos, eles são mais aleatórios aqui, que eu juntei todos eles em uma aula, mas eles são bem importantes para a gente poder entender melhor o JS, tá? Então a gente vai ver primeiro o escopo, tá? Eu quero falar para vocês sobre escopo global. O que é isso? Bom, durante o curso, durante essas aulas, eu comentei que o JavaScript ele define o escopo com a abertura e fechamento de chaves. Só que antes, na linguagem, a gente tinha só acesso ao var. E o var não respeita muito bem o escopo. Mas, graças ao let e const, a gente tem o escopo bem respeitado e a gente consegue ver esses recursos sendo implementados aqui em detalhes, com essas versões mais modernas de declarar variável, tá? Então, o escopo refere-se, basicamente ao acesso das variáveis que eu tenho no meu programa, onde eu vou poder acessar cada uma delas. E quando eu não estou em nenhum bloco com chaves dentro de um if, de uma função, eu estou no escopo global, que é exatamente o que a gente está aqui nessas linhas da 1 a 6, tá? Então, se eu declarar uma variável aqui, essa variável estará no escopo global, tá? Isso aqui var no escopo global. O que quer dizer que se eu utilizar ela dentro de uma função, que eu vou criar aqui agora, exibir nome, eu vou poder estar utilizando a variável, pois ela é acessível de qualquer lugar do meu programa, tá? Então, deixa eu minimizar aqui, salvar aqui, e vamos executar a função. E vejam aqui que eu consegui acessar o nome ali, Porém, o que acontece? O que está dentro da função, declarado com let, eu não consigo acessar fora. A gente já vai ver isso. Mas, continuando aqui no escopo global, eu também tenho acesso aqui fora, que a gente já viu. Por exemplo, o nome, está nome. Então, da mesma maneira que eu tenho dentro da função, eu também tenho fora, porque o fora já é o próprio escopo global. Então, obviamente, teria acesso. Mas, talvez, para alguns de vocês, acessar esse valor dentro da função era algo que vocês não imaginavam que era possível, tá? Bom, além disso, a gente vai ter também o escopo local. O que é o escopo local? Ele vai ser caracterizado sempre quando a gente tiver abertura e fechamento aí de chaves, Então, como funciona isso? Se eu crio uma função, por exemplo, exibir idade com uma constante idade igual a 20, no console log aí, sua idade é idade, e eu executo essa função, obviamente a gente tem acesso àquela variável ali e tudo é impresso como a gente imagina, Então até aqui nenhum mistério. Mas nesse escopo aqui, que ele é delimitado por essa abertura e esse fechamento de chaves, a gente encapsulou essa constante e eu não tenho acesso a ela fora daquele bloco ali. Então se eu der um console log idade aqui, a gente vai receber um erro de código que vai ficar aqui na aba de erros. Se eu for nessa aba geral, eu consigo ver tudo. Idade não está definida. Porque eu não consigo extrair variáveis que estão dentro de um escopo para fora dele. Tá? Eu não consigo fazer isso. E isso me possibilita eu ter
duas variáveis de idade, cada uma no seu escopo, o que é interessante para quando a gente juntar código de vários programadores, por exemplo, códigos de terceiros, a gente não tenha um afetando o outro. Então é muito importante que o escopo seja seguido, tá? E além disso, né, com a nossa forma de declarar variável let e const, eu tenho o escopo de bloco também, tá? Esse aqui é o escopo local, né, que é criado por uma função. Em algumas linguagens mais restritas, a gente tem o escopo de bloco, que é o caso do JavaScript. Que aí qualquer elemento que cria um bloco, como um if, cria um escopo. Então, vou botar aqui um true só para executar. E vou colocar aqui a minha idade com 15, sei lá. Então, vou botar assim, ó, idade if. E aqui embaixo, console log, idade global. Então, a gente está vendo aqui que a gente tem 3 variáveis de idade, cada um com seu valor e cada um no seu escopo. A gente não está misturando aí elas em nenhum momento. Então, eu tenho dentro da minha função, no escopo local, no meu escopo global e no escopo de bloco. E isso também acontece com outros elementos que criam o escopo de bloco, que é o caso do for. Se eu criar um for aqui, let i igual a 0, enquanto i for menor que 5, i mais mais, né, que é o nossa sintaxe, eu posso ter aqui uma outra variável idade, que aí eu vou exibir ela aqui no loop x vezes quando ele for executado. Então vejam aqui, eu tenho várias variáveis idade, né, cada uma em seu escopo, e o código todo acontecendo, né, de uma forma aí que ele não seja afetado por nenhuma dessas variáveis idade, né, independente de onde está a sua execução, certo? Bom, e o que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso estar utilizando sem medo nomes de variáveis iguais em vários locais, e isso é importante porque eu não me privo de escrever nomes, por exemplo, muito objetivos, né, para não ter que escrever algo assim, idade do loop for, né, algo mais complexo que seria desnecessário, né? Só utilizando as regras da linguagem, né, jogando aí o jogo como ele foi planejado, eu posso estar aproveitando todos os recursos dele e estar aí, né, trabalhando certinho com os blocos, beleza? Bom, além disso, galera, outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui nessa aula que a gente tem é o hosting, né, que é algo muito comum do JavaScript, tá? Hoje, com alguns adventos que temos no JS, o hosting também vai ficando cada vez mais obsoleto em algumas partes. Por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó, nome, vou fazer com outra variável, vou fazer o x é igual a 10, tá? E aqui eu vou ter um var x igual a 5. Isso aqui não me gera nenhum problema. É como se eu estivesse inicializando uma variável, tá, antes com o valor. E aqui eu estou criando ela. Vejam aqui que o valor está 5, né? E aqui em cima o valor é 10. Então, o JavaScript, ele me deixa fazer isso justamente por causa do hosting, né? Porque eu tenho aí a possibilidade de estar içando essa criação de variável antes do código. Por exemplo, olha só, eu estou usando o x aqui antes mesmo de ele estar definido. Está undefined, mas eu estou conseguindo utilizar ele, tá? O que em outras linguagens levaria a um erro, até a atribuição de valor ali, como eu fiz antes. Mas o que acontece é que se eu fizer assim, ou até ter uma criação depois, algumas questões, né, da linguagem, como variáveis e funções, são içadas para o topo, e aí elas permitem ser executadas antes de ser iniciadas aqui na ordem, né, lógica das linhas, beleza? Só que, se, por exemplo, tem a variável y e eu declaro ela com let depois, tá? A gente vai ter um erro. Então, essa parte de hosting, de var, a gente vai poder estar utilizando mais em códigos antigos. Quando eu estou trabalhando com let const, ele não vai funcionar. Porque quando eu declarar ela depois de ter utilizado ela com nada, por exemplo, aqui, independente se for atribuição ou só usando valor indefinido, ele vai dar um erro no código, tá? Então, let const, né? Let const vão anular o hosting de variáveis, porque o recurso dos dois, né, hosting e criação de variável com let const, não são possíveis de ser utilizados juntos.
tá? Então a gente tem que ficar ligado nessa situação também, mas é algo que existe e está presente também em muitos sistemas antigos. Tem gente que programava assim e não via problema nenhum, tá? Só que tem que tomar cuidado com o que tu vai gerar no código. E o hosting acontece também com funções, por exemplo, function, diga oi, tá? Vou criar uma função aqui que vai dizer oi, simples assim, tá? E na teoria, né, a gente vai chamar ela aqui embaixo, vai executar e vai dar tudo certo, tá dando, beleza? Só que no JavaScript eu posso fazer isso aqui, ó, chamar ela antes dela ser criada, justamente por causa do hosting. Ele vai jogar as criações para cima do código antes de eu chamar qualquer coisa. Então, eu consigo estar utilizando a função dessa maneira. Apesar de que quem programa há bastante tempo não vai gostar de fazer isso. Vai achar que o código está mal feito, né? Geralmente a gente coloca as funções antes. Então, se a gente tiver funções criadas com function, a gente vai conseguir fazer isso normalmente, né? É um recurso que a gente ainda consegue utilizar hoje. Mas é mais um dos motivos de que as pessoas começam a utilizar as arrow functions em constantes. Que eu não vou poder fazer isso justamente porque o const ele não cai no hosting. Então, se eu declarar uma variável com uma função aqui, ele não vai estar disponível anteriormente como se eu declarasse function ou var. Olha só, está aqui ó, testando. Console log olá. Então é uma arrow function com const. Se eu executo depois, tudo certo, porque ela está depois da declaração. Se eu executo antes, eu vou receber aquele erro de que a variável ainda não foi declarada, né? Tá sendo executada antes da inicialização. Então me gera um problema. E aí, então, a gente vê o quê? Que o JavaScript moderno, ele anula, de certa forma, né, o host. Tá? Mas é algo que está presente na linguagem. Se a gente usar as convenções antigas, né, var e function, a gente vai acabar tendo, né, esse, não diria problema, mas as situações aí de a gente poder estar utilizando o hosting ao nosso favor, né? Ou ele está realmente deixando o código meio zoado, né? Porque depende de como a gente faz, ele pode estar atrapalhando, né? Deixando o código numa ordem não conexa, né? Fica tudo bagunçado aqui, que é o que quando a gente programa sistemas maiores a gente não quer, tá? E galera, lembrando também, né, já que a gente está chegando aqui na parte avançada da aula, se tu quer aprender esses assuntos e outros mais, se tu quer aprender JavaScript do básico ao avançado comigo, tem o nosso curso aqui disponível lá na plataforma Na Hora de Codar. Para quem está assistindo essa playlist aqui, o preço é promocional, está em desconto, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto do nosso curso completo, tá? Como eu já falei, né? Acesso vitalício, tem suporte da equipe da Hora de Codar, tem atualizações, tem vários projetos. Ele não requer que tu tenha conhecimento nenhum sobre JavaScript, tu vai aprender tudo aqui nas aulas, tá? E também vou deixar a indicação do nosso e-book, né? Para quem tem Kindle, aqui na descrição vai ter o link para tu poder acessar ele e tá lendo também. Como eu venho falando, juntar esses 3 materiais vai acelerar muito o teu aprendizado em JavaScript, beleza? Bom, galera, outro assunto que eu quero falar com vocês aqui, que é importante também, é o loop infinito, tá? O loop infinito é um problema que acontece devido a condições mal programadas, tá? Onde um loop não vai parar de rodar nunca e vai causar travamento da máquina ou travamento do sistema, tá? Então é algo que a gente nunca quer fazer. Por exemplo, for let i igual a 0, enquanto o i for menor que 5, em vez de incremento, eu coloco decremento. Então, o loop está indo para trás em vez de ir para frente e eu nunca vou atingir minha condição de fim. Vejam aqui. Eu até tenho que parar aqui, senão ele vai, né, destruir o computador. Então, fechem, nem executem, né, se possível, ou fechem a aba o quanto antes para que ele não siga rodando. Então, esse código aqui, ele está mal programado, tá, galera? Vai acontecer de vocês fazerem isso também, mas fica o adendo, tá? Sempre planejem bem os loops de vocês para que eles não atinjam esse estado aí de rodar infinitamente, porque ele vai acabar gerando um problema no software que vocês criam, né? Então isso é algo que a gente não quer, beleza? Então, por isso que é importante entender as condições aqui, saber fazer direitinho a sintaxe do for, para a gente não cair em problemas como este. Então, galera, lembre-se, né? Sempre avaliem bem a condição aqui do loop, né? Porque às vezes um sinal de comparação invertido, às vezes um incremento que era para ser de decremento, às vezes uma variável inicial aí rodando de uma outra maneira, né, pode
está causando o problema do loop infinito. É algo, como eu falei, muita gente vai cair, né? Esses erros aí acabam sendo comuns, eles viram até sem querer depois, mas o importante é que vocês saibam como consertar eles, né? Esse que é a principal característica do programador, né? Mesmo que cair num erro, ele vai conseguir procurar sobre o problema e vai conseguir resolver esse problema, tá? E de onde vem isso? De prática, né? De errar assim agora nessa etapa onde vocês estão estudando para depois as coisas já fluírem mais normalmente. Beleza, galera? Então, a gente chega ao fim aí dessa última aula sobre esses outros conceitos que eu também acredito que são muito importantes para quem quer dominar o JavaScript. Não se esqueçam, né, galera? Deixem um like, se inscrevam aqui no canal, compartilhem essa playlist com amigos que estão aprendendo. E depois, né, agora, quando a gente concluir essa sessão aqui, que finaliza exatamente nessa aula, a gente vai partir para uma próxima etapa da linguagem, que é onde a gente vai continuar explorando aí o JavaScript. A próxima parte é DOM, né? Document Object Model, que a gente vai aprender a mexer ali no HTML, no CSS, criar eventos de JavaScript, que é o que a gente faz em aplicações web corriqueiramente, tá? Então, não percam aí, se inscrevam para não perder essa próxima etapa desse nosso curso, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Se tu quer aprender mais ainda sobre JavaScript, tem o nosso curso, tem o nosso e-book, beleza? E espero vocês aí no próximo vídeo para a gente falar mais sobre JavaScript e aprender juntos. Valeu, até mais!